A gente vai voltar a falar de política daqui a pouco, mas antes a gente não pode fechar os olhos para o que acontece na Ásia. Uma enorme enchente repentina atingiu a fronteira do Nepal com a China, ali do lado da cordilheira do Himalaia. Foi um maremoto de lama. Pelo menos 95 pessoas morreram, segundo a polícia nepalesa. Já do lado da China, as autoridades confirmaram 3 mortes, 265 desaparecidos. Essas imagens são de cortar o coração. Fiquem de olho nos ônibus, porque eles viram uma espécie de lamaçal de uma maneira repentina. Essa avalanche de lama, ela cobre o porto de Hirong, que é a principal passagem terrestre entre o Nepal e o Tibete. Olha essa imagem que impressionante. Muitas pessoas tentaram antes, e as imagens mostram isso, fugir, porque o tremor começou e as pessoas saíram correndo. Muitas delas abandonaram esses veículos. E aí chega na sequência uma onda de pedras, lama e água, que varre prédios, varre casas, varre ônibus. Os vilarejos inteiros foram devastados. Olha a força dessa lama. É terrível. Centenas de pessoas estão desaparecidas. Isso inclui, pelo menos, 341 estrangeiros. Entre eles, há cidadãos de pelo menos 7 nacionalidades. Não há relatos de vítimas brasileiras até o momento. O chanceler do Nepal disse que um terremoto resultou em um grande deslizamento de terra e aí bloqueou um rio e causou essas imagens que vocês veem, essa enchente. Essas são imagens, não são de um rio, minha gente. Essas são imagens dessa lama invadindo a terra, invadindo as casas, levando com muita força os carros. O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou que o tremor foi de magnitude 4,4 pela manhã. Não é um tremor tão grande. O problema foi o desmoronamento. Os helicópteros de resgate não conseguiram pousar nessas áreas afetadas. Elas abrigam mais de 50 mil pessoas. As autoridades disseram que o número de mortos e desaparecidos, infelizmente, deve aumentar. O presidente chinês Xi Jinping determinou esforços de busca e resgate nesses locais atingidos e quase 600 socorristas foram mobilizados. Outros países na Ásia, como a Coreia do Sul, também se ofereceram para ajudar. As pessoas que vivem ao longo desse rio atingido foram aconselhadas a permanecerem alerta, se possível, deixarem suas casas. E aquelas que vivem em regiões baixas com maior índice de alagamento estão sendo transferidas para abrigos do governo. Pelo menos 5 mil pessoas já foram retiradas. São, de fato, imagens muito devastadoras, porque, como vocês viram, o tremor não foi tão forte. A grande questão, nesse caso, foi ter atingido uma montanha que desmoronou e essa terra se juntou à água do rio e virou um lamaçal. Essas imagens são as que a gente mostrou agora há pouco. Olha a força, derrubando ponte, derrubando ônibus. Segundos antes, as pessoas estavam saindo correndo. Muitas delas deixaram, felizmente, esses ônibus, mas não foi possível controlar esse movimento. Aí a gente vê a força da água e da lama, inclusive passando por cima desse prédio ali, o terror das pessoas, porque as pessoas sentiram tremor e aí elas saíram correndo, porque o tremor vinha exatamente da região da montanha, próxima ao Himalaia, e é exatamente nesse ponto que as pessoas saem correndo com medo de desmoronamento. E aí tem o resultado desse desmoronamento, dessa poeira e dessa lama que se juntou à água e virou praticamente um tsunami terrestre, infelizmente. A gente vai voltar mais tarde com uma entrevista exclusiva para entender o que aconteceu no Nepal e também atualizações da CNN Internacional sobre o número de vítimas, muitas entre elas turistas.